Hola alumnos de la primera serie, vamos con más una clase de español en este día 19 de mayo, continuando con el contenido del segundo bimestre, ¿sí? Hoy nosotros vamos a conocer un poquito sobre vocabularios, expresiones, palabras diferentes que son utilizadas diferentemente entre portugués y español. Hoy vamos a conocer un poquito sobre la expresión hay y tiene, que em português é de uma maneira, em espanhol é de outra maneira, ¿sí? Vamos a conocer sobre conjugación del verbo haber y conjugación del verbo tener en presente, su utilización, algunos ejemplos, ¿sí? Y hacer algunos ejercicios. Empecemos. Hay y tiene. Primeramente, chicos, les quiero decir que ustedes pueden tomar esta clase hasta el final, ¿sí? Vejam essa videoaula até o final, acessem as listas de atividade, vejam as orientações, façam as atividades no caderno e as respostas, sim? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, façam pesquisas a respeito do tema, né, utilizando outras aulas também. Existe muito material de espanhol com esse conteúdo, caso vocês precisem de mais algum apoio, ¿tá bien? Si ustedes no entienden lo que está aquí, ustedes pueden buscar más material específico para aprender este contenido. Hagan anotaciones para sacar sus dudas después, ¿está bien? Yo no pedí que ustedes hicieran eso en cuaderno, pero pueden tomar nota de todo lo que la videoclase está diciendo para que ustedes puedan consultar después. Começando então. Aqui eu trouxe para vocês uma contextualização do que é o verbo haver e o verbo tener. O que são essas duas palavras aí, hay e tiene, sim? Nós brasileiros temos o costume de utilizar informalmente o tem, do verbo ter, no lugar de a, do verbo haver. Por isso, quando escrevemos ou falamos em espanhol, é comum cometermos esse mesmo equívoco, utilizar hay e tiene de forma errada, tá? Porque no espanhol, esse hay e esse tiene têm significados diferentes, são distintos, tá bom? Então, vamos a ver como se utiliza estes verbos en español y las expresiones hay y tiene y esas palabras hay y tiene. El verbo haber es impersonal y por eso no debe ser conjugado. Su forma solo debe ser cambiada en relación al tiempo, presente, pasado o futuro. En español, este verbo es utilizado para expresar existencia, pudiendo ser sustituído por existe o existen, no caso do plural, tá? Outra função deste verbo es expresar obligación o necesidad, pero de forma general. Tener. Ya el verbo tener necesita de un sujeto y por eso debe ser conjugado. Yo tengo, tú tienes, ella tiene, etc. En español, este verbo es utilizado para expresar posesión, pudiendo ser sustituido por poseer. Como el verbo haber puede expresar obrigação ou necessidade, pero de forma mais específica. Então, resumindo em português aqui, o que está dizendo esse conceito do verbo haver e do verbo ter em espanhol? Que diz que o verbo haver ele é impessoal e por isso ele nunca é conjugado. Então, para todas as palavras que utilizam, todas as frases que utilizam essa palavra, a palavra vai aparecer sempre hay, H-A-Y, que é o verbo haver, significa a. Ele é utilizado para expressar a existência de alguma coisa. Então, sempre que você puder substituir esse hay por existe ou existem, quando for mais de um substantivo, né, o verbo correto é o verbo haver. Outra coisa é que esse verbo ele pode expressar uma obrigação ou uma necessidade. Porém, essa obrigação e essa necessidade não é específica de alguém ou de alguma coisa. É uma obrigação ou necessidade de forma geral, tá? Mas ele só pode ser mudado com relação ao tempo, né? Por exemplo, há hoje, houve ontem, haverá amanhã. O verbo ter, que é o verbo tener, ele sim precisa de um sujeito na frase. Então, sempre que aparecer um sujeito e você puder substituir por possui, então o verbo é o
tener. Esse verbo tener, ele indica posse, tá? Então, quando alguém tem alguma coisa, ele também pode expressar uma obrigação, uma necessidade, mas aí sim é de uma forma mais específica. É a obrigação e a necessidade de algo ou de alguém especificamente, tá bom? O verbo haver, ele indica existência nas orações impessoais. Então, ele indica que existe alguma coisa, né? Em minha classe há 20 pupitres. Na minha sala há 20 carteiras. Então, estou dizendo algo específico aqui, porém, é algo impessoal, né? Não é um verbo que indica nenhum tipo de obrigação, nem nada disso, nem posse. Somente indica que existe. Então, no sentido de existir, eu uso sempre o verbo haver. Em minha classe há 20 pupitres significa que na minha sala há 20 carteiras. Aquí yo les traje algunos ejemplos de las formas que son utilizadas este verbo haber. Hay un buen cine en el centro. Esta mañana ha habido muchas personas en la calle 5. Semana pasada hubo una fiesta en la casa de Juan. Mañana habrá más trabajo. Então, como eu falei para vocês, a única forma de mudança do verbo haver, de I, para outras formas do verbo haver, é de acordo com a ação no tempo, né? Presente, passado ou futuro, né? Então, aí sim, quando eu mudo para presente, passado ou futuro, no espanhol eu tenho a conjugação desse verbo. Porém, né, a maior parte do tempo nós vamos usar no presente, aí que nós estamos estudando agora, é a forma impessoal do presente, então sempre I. Na tradução para o português, que está aí nas frases também, há um bom cinema no centro. Essa manhã havia muitas pessoas na rua 5. Semana passada houve uma festa. Amanhã haverá mais trabalho. Nós, brasileiros, costumamos falar assim, tem um bom cinema no centro. Essa manhã tinha muitas pessoas na rua. Semana passada tinha uma festa na casa do João. Amanhã terá mais trabalho. Então, nós usamos, no lugar do verbo haver, nós usamos o verbo ter, né? Que não existe isso no espanhol. Então, no espanhol, não se pode utilizar o ter no lugar do haver, ok? Quando ele expressa necessidade ou obrigação, como eu já citei anteriormente, né? Então aqui a tradução seria assim para o ter, né? Há que estudar para ser inteligente. Tem que estudar para ser inteligente. Há que comprar sapatos novos para o viaje. Tem que comprar sapatos novos para a viagem. Há que chegar temprano em el trabalho. Tem que chegar cedo no trabalho. Então, aqui sim, quando ele expressa necessidade ou obrigação geral, apesar de eu usar o verbo haver na forma impessoal, que é o I, na tradução nós usamos igual ao português. Tem que estudar, tem que comprar, tem que chegar. Apesar de que ao pé da letra seria há que estudar, há que comprar ou há que chegar. Cambiando agora para o verbo tener, hablando un poquito del tener, utilizamos casi la misma frase de en mi clase hay 20 pupitres. Pero aquí yo quiero decir algo que me pertenece, que es algo con sujeto, oraciones con sujeto, que algo é meu, me pertence. Então, o verbo tener, ele indica pertenência, ele indica posse de alguma coisa, né? Mi classe tiene 20 pupitres. Então, quem tem? A classe, né? Minha sala de aula tem 20 pupitres. Mi classe, então a classe é de quem? De mim, de eu. Então, tem um sujeito nessa frase explícito. Se há um sujeito explícito nessa frase, o verbo sempre vai ser o verbo ter, tá? Então, por isso aí que eu utilizo tiene 20 pupitres. A conjugação em terceira pessoa é tiene. Aqui já tenho a conjugação do verbo. Ustedes já aprenderam este verbo em princípio del año. Por quê? Esse verbo ter, você pode utilizar também para, além de posse de alguma coisa, para apresentações pessoais, né? Eu tenho 35 anos, ele tem um irmão também. Então, assim, nós utilizamos esse verbo ter
no comecinho do ano para indicar essas apresentações aí, questão de idade, enfim. Então, qual é a conjugação? Vamos relembrar como se conjuga o verbo ter no presente. Yo tengo, tú tienes, él, ella o usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas ou ustedes tienen. Então, nesse caso aqui, que nós vamos aprender hoje, que estamos aprendendo, não tem a ver nem tem relação com a forma como nós usamos o verbo ter lá para indicar a idade, por exemplo. Aqui o verbo ter, ele está sendo ensinado apenas como forma de expressão, né? Onde indica uma obrigação, onde indica a pertenência, né? Então, eu tenho, indica posse, tá bem? Aquí hay algunos ejemplos, como yo puse los ejemplos del verbo haber. Aquí hay ejemplos del verbo tener. Entonces, cuando el verbo tener indica posse, para expresar posesión, para indicar posse. Tengo 2 libros y 3 cadernos nuevos. María y Ana tienen una casa en Madrid. Tenemos muchos amigos. Brasil tiene muchas playas. Então, perceba aí que o verbo ter está conjugado de acordo com o sujeito de cada oração. Quando o sujeito não está explícito, está implícito, né? Nós sabemos qual é o sujeito que está pedindo pelo verbo que deve ser conjugado aí, né? Então, por exemplo, temos muitos amigos. Temos muitos amigos. Quem temos? Nós, né? Então, está implícito que é nós pelo tenemos. 2 livros, 3 cadernos novos. Eu tenho, né? Porque tenho é primeira pessoa. Brasil tiene muitas playas. Na letra D aqui, o Brasil não é uma pessoa, porém ele é um sujeito da oração. Então, por isso eu utilizo o verbo tener também. O Brasil possui muitas praias, né? Quando eu puder substituir a palavra tener por possuir, então eu tenho que utilizar o verbo tener, conjugado da maneira correta, de acordo com o sujeito, tá, pessoal? Não esqueçam disso nunca. Quando ele indica uma obrigação específica, letra A, exemplo. Tenho que estudar mais para los exámenes. Eu tenho que estudar mais para as provas. Maria e Ana tienen que comprar uma casa. Tenemos que llegar más temprano en el trabajo. Tienes que ser más amable com as pessoas. Então, aqui vocês podem observar a diferença, que já não é uma indicação de algo que eu possuo, nem posso substituir aí por possuo, mas sim indica algo que eu tenho que fazer, que é uma obrigação específica de alguém. Então, aqui no caso, eu tenho que estudar, sou eu. Maria e Ana são elas. Tenemos, somos nós. Tienes, é tu, né, de acordo com a conjugação do verbo. Então, sempre é alguém que está explícito na frase que tem uma obrigação de alguma coisa. A diferença aí entre tener e haver. Tener indica possessão, né? Indica posse, lo usamos para expressar pertenência, que algo pertence a alguém, ou possessão, posse. E o verbo haver indica existência de alguma coisa. Lo usamos para identificar elementos que pensamos que não conhece nosso interlocutor. Então, é para provar que existe algo em algum lugar que eu uso o verbo haver. Então, um exemplo aqui também de tener na possessão. Tenho uma tarta em la mesa. Eu tenho uma torta na mesa. Hay uma tarta em la mesa. Há uma torta na mesa. Então, há uma torta na mesa, eu não sei de quem é. Tem uma torta na mesa, eu sei que essa torta é minha, porque sou eu que tenho. Então, tá vendo a diferença de significados e de sentidos que o verbo tener e o verbo haver indicam em uma mesma frase? Então, por isso que você tem que entender a tradução também dessa frase, para que você saiba utilizar melhor o verbo tener ou o verbo haver, de acordo com o sentido que você quer dar a essa frase. Muchachos, essas actividades son actividades bien simples como el contenido también de ustedes. Este contenido del verbo tener e el verbo haver e a diferença entre hay e tiene é um conteúdo bem simples, bem fácil.
Faço que vocês compreendam essa diferença entre português e espanhol mesmo, essa relação de obrigação, de existência e de posse, tá bem? Entonces, que eu quero de ustedes, nessas atividades próximas que virão a seguir aí, que vocês copiem e respondam, verificando sempre o uso do verbo haver e do verbo tener, e observando também a tradução dessas frases que foram propostas para vocês. De acordo com a tradução e com as regras que eu ensinei para vocês agora, fica bem tranquilo de fazer essa atividade, tá bom? Então, vamos a ver la tarea. En esta cuestión número 1, que yo quiero de ustedes, que ustedes expliquen el uso de los dos verbos que nosotros aprendimos hoy. Cuando se utiliza el verbo hay y cuando se utiliza la palabra tiene, que es el verbo tener. No se olviden de pensar sobre los pronombres personales también, cuando es personal, impersonal, y cuando las cuestiones de las obligaciones de las formas, cuando yo puedo utilizar. Entonces, expliquen por favor en español. La próxima. Marcar la frase en que el hueco o espaço se puede completar con la forma conjugada del verbo tener. Então, forma conjugada, porque o verbo tener eu tenho como conjugar em yo, tu, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Então, eu quero que vocês identifiquem aí a frase que possa caber qualquer um desses verbos conjugados de maneira correta. Letra A, el departamento, 3 ambientes. O apartamento, 3 cômodos. Pouco ruído em esta sala, pouco barulho nesta sala. Libros en los estantes, livros nas estantes. En el departamento, muitos muebles. No departamento, muitos móveis. Então, qual deles aqui eu posso usar o verbo tener? Completa os huecos de las frases respectivamente com. Então, aqui eu tenho que preencher as lacunas, né? Os espaços, esses huecos aí. São 4 frases. Então, com o que eu posso preencher essas 4 frases? Em mi barrio, solo uma panaderia. No meu bairro, somente uma padaria. Mi barrio, 2 panaderias, la de Joaquim e la de Maria. Meu bairro, 2 padarias, a do Joaquim e da Maria. 3 televisores em el bar, 3 televisões no bar. La casa, 3 habitaciones. A casa, 3 quartos. Então, eu tenho 2 opções, o verbo haver na forma impessoal, que é hay, e tem o verbo tener conjugado. Então, de acordo com o sujeito, você verifica, e de acordo com o contexto dessa frase, você verifica quais você pode utilizar, tá bem? Número 4. Também são frases onde você vai completar com o verbo haver agora. Na escola, muitos alunos inteligentes. A escola, muitos alunos inteligentes. En Espanha, 2 pessoas por vivienda. Na Espanha, 2 pessoas por casa, ou moradia, né? El barrio central, vários quioscos de periódicos. O bairro central, várias lojinhas de jornal, ou bancas de jornal. Brasil, uma grande população que vive nas cidades. Brasil, uma grande população que vive nas cidades. Então, aqui, como é o verbo impessoal haver, em qual dessas 4 aí, A, B, C e D, que cabe a letra o verbo haver na forma pessoal hay, né? Qual que cabe o hay? Muchas gracias, muchachos, por tenerem acompanhado a clase hasta ahora, ¿sí? Espero que ustedes tengan comprendido la diferencia entre el verbo haber y tener, entre hay y tiene. Si necesitan sacar dudas sobre alguna tarea o sobre el contenido, llámame. Pero no se olviden de tomar nota del contenido, los puntos principales más importantes y también de copiar todas las actividades y responderlas para que nosotros podamos corregir en las próximas semanas, ¿está bien? Tengan atención, busquen si necesitan, ¿sí?
el contenido en otras videoclases, como yo les dije en el principio. Espero que tengan aprendido la lección de hoy y muchas gracias más una vez por acompañarnos hasta aquí. Buenos estudios para ustedes y hasta la próxima semana. Bye.